O reino de Kovir era um estado vassalo da Redânia, ele não tinha nenhum direito de interferência na política desde a época de sua fundação, na época do rei Radovid I, que entregou o reino para o irmão dele, que era o rei Troiden. Bom, o Troiden, ele criou a família Troiden e todos os seus descendentes começaram a governar o reino de Kovir. Vamos agora alguns anos para o futuro aqui, né? O rei de Kovir agora é um homem chamado de Gedovius Troiden e ele governou cerca de 25 anos, na época em que o rei da Redânia era o Radovid III, tá? Na região do extremo norte do continente, perto das Montanhas do Dragão, Godamba Taisen foi o fundador da família Taisen e ele se tornou o pai de Scarab Taisen. Ele recebeu esse nome depois de ouvir um padre insultar uma rainha lá na região de Talgar, e aí ele deu um soco no rosto do padre e gritou em élfico, né? Taisen Haest, que significa silêncio, seu tolo. Por esse feito corajoso de defender a rainha batendo em um padre, ele foi transformado em um nobre. Godamba tinha 9 filhos e 8 filhas, mas apenas o Scarab foi importante pro legado da família. Radovid III declarou guerra contra Irdin e, buscando mais recursos para sustentar esse conflito, né, ele acabou impondo impostos abusivos em cima de Kovir, e ele via Kovir igual todos os reis da Redânia viam, né, que era como um negócio patético que eles usariam no momento de necessidade, e era exatamente isso que ele estava fazendo. Porém, agora Kovir era bem forte e bem grande graças aos esforços dos seus governantes da família Troiden. Então eles declararam independência depois que esses impostos surgiram, e isso não agradou nem um pouco o rei da Redânia. Eles constantemente viviam ameaçados de serem invadidos pelas tropas militares da Redânia para tentar reconquistar o poder que eles perderam, né? Radovid III não admitiu tamanha afronta ao seu governo. Isso resultou em uma guerra entre Kovir e a Redânia, e nesse conflito a Redânia conseguiu formar uma aliança com Caedwen para tentar derrubar Kovir. Olha isso, 2 reinos do norte gigantesco contra um pequenininho, né? Scarab Taisen teve um número incontável de filhos, ainda maior do que o seu pai, mas apenas o seu primogênito viveu até a velhice, que era o Otto Taisen. Scarab foi quem herdou o título de barão, embora ele fosse mais um guerreiro e um ladrão cruel que gostava de levar um estilo de vida perigoso, e mais tarde ele acabou sendo morto em circunstâncias desconhecidas. O filho mais velho de Scarab, Otto, era um homem honrado servindo aos exércitos militares. Ele conquistou vitórias gloriosas contra as tropas da Redânia, e Caedwen, ele defendia as fronteiras de Kovir com muita bravura. O rei Gedovius Troiden, que era um governante justo, reconheceu os méritos de Otto Taisen e lhe recompensou com o título hereditário de conde, e isso tornou a família Taisen os nobres mais importantes de Kovir. Otto Taisen se casou com uma bela elfa chamada de Deidre Aepcahal, com quem ele teve uma filha e 2 filhos. Como Deidre se recusou a ser uma fábrica de bebês, né, as lendas contam que o Otto continuou o costume da família de ter vários filhos com as amantes dele. Quando o rei Gedovius morreu, o filho dele, o Gerhard Troiden, assumiu o trono de Kovir, e por conselho do seu pai, ele manteve os seus olhos na família Taisen. Gerhard teve 2 filhas, que era Alikja Troiden e Anna Troiden, e ele teve 3 filhos homens que a gente não conhece, porque infelizmente todos os filhos homens dele sofreram com uma morte trágica. O único filho de Gerhard que ficou vivo até ser adulto foi a Alikja mesmo. De resto, todos eles morreram, provavelmente na guerra contra a Redânia, tentando conquistar a independência. Na família Taisen, Guido Taisen era o filho de Otto, e ele continuou o trabalho do pai como um cavaleiro e defendeu bravamente as fronteiras de Kovir, que não passou despercebido pelo rei Gerhard Troiden. Em uma idade muito mais jovem do que o normal, Guido Taisen foi nomeado o Margrave de East March. Isso aumentou ainda mais o status de nobre de Guido, e agora ele havia conquistado a verdadeira confiança do rei Gerhard Troiden, pois essa posição que ele recebeu aí de Margrave, ela concedia poderes ilimitados na política. Ele podia até mesmo desafiar a ordem do rei se ele quisesse, olha isso. Isso também o ajudou a conquistar a mão de uma das mais nobres e mais importantes nobres lá da região de Povis, que era uma mulher chamada de Cláudia Starhemberg. Com os títulos que ele ganhou e o seu casamento com a Cláudia, Guido Taisen já era praticamente um novo rei ali, né? Só faltava uma coroa e uma região para ele governar. Junto com Cláudia, Guido teve mais um filho e 2 filhas. Foi Edmund Taisen, Ramona Taisen e Berengaria Taisen. Sua filha Ramona se casou com o rei Vizimir I da Redânia e se tornou rainha da Redânia. E a outra filha dele, a Berengaria, ela se casou com o rei Cedric da Teméria e também se tornou rainha. Apesar das possibilidades, graças aos esforços da família Taisen para defender Kovir, eles conseguem vencer a guerra contra Caedwen e a Redânia. Olha isso, um reino do norte pequeno conseguiu derrotar os
2 maiores reinos do norte e, mano, isso foi surpreendente pro continente inteiro, provando pra todos que os reinos do norte não eram tão invencíveis quanto eles achavam que eram. Com a vitória de Kovir, todos os reis envolvidos no conflito assinaram o primeiro tratado de Lan-e-Xeter, e nesse acordo de paz, os ganhos da Redânia e de Caedwin era que o Radovid III, ele poderia ostentar o título de rei de Kovir, e o rei Benda de Caedwin poderia utilizar o título de soberano de Kengorn e Maleor com os documentos oficiais, mas isso só até esses 2 reis morrerem, e depois disso acabou. Já os ganhos do Kovir, que foram os verdadeiros vitoriosos dessa guerra, né, é que eles se tornaram um reino independente, então agora eles não precisavam responder a ninguém, e o mar e as suas praias agora poderiam ser utilizados como uma rota de comércio para o continente inteiro. Isso aumentou as riquezas do reino ainda mais e o tornou um dos mais poderosos do norte ali, só não ultrapassava os 4 grandes. Desejando fechar uma aliança definitiva entre a família Troiden e a família Tyson, Guido e o rei Gerhard decidiram casar os seus filhos mais novos e assim eles concederiam o sangue real para a família Tyson, né? Transformaria os Tyson em governantes de Kovir. Então assim, Edmund Tyson se casou com a princesa Alikja Troiden sob a aprovação do rei Gerhard. Edmund e Alikja tiveram um filho e uma filha, Estril Tyson e Ximena Tyson. Estabelecidos na nobreza de Kovir como parentes do rei e agora governantes da região de Povis, eles fundiram as 2 regiões e assim o primeiro herdeiro da família Tyson a assumir o trono uniu os 2 países, né? E assim ele se tornou o rei de Kovir e Povis. Estril Tyson teve uma confusão aí com o rei de Ardin, porque ele se apaixonou pela filha dele, mas tudo deu certo no fim, e o último governante de Kovir e Povis foi Esterad Tyson, que era neto de Estril. E assim Kovir e Povis se tornou um dos maiores reinos do norte, também lá no final dos livros de The Witcher. Na cronologia não canônica dos jogos, Kovir e Povis foi o único reino que não caçou os magos e não tinha preconceito contra os não-humanos. Eles ofereceram abrigos aos que eram perseguidos nos outros reinos do norte, e eles foram os últimos a serem dominados pelo Império de Nilfgaard, dependendo das suas decisões. Você favoreceu o Império, né, na sua gameplay do The Witcher 3. Agora, se na sua gameplay do The Witcher 3 você favoreceu o Radovid, eles entram em guerra de novo contra a Redânia para tentar conquistar a sua independência.